Qual é o melhor açúcar para a sua saúde? Hoje nós vamos falar um pouco sobre os tipos de açúcar. Mas antes eu queria te contar algumas coisas. O melhor açúcar para a sua saúde é sempre aquele vindo de frutas, verduras e legumes. Mas a gente sabe que às vezes você quer fazer um bolo, um pudim, e você tem que usar o açúcar que é industrializado. Antes de te falar do açúcar, eu vou te contar algumas curiosidades. O açúcar vem da família do carboidrato. Todo carboidrato, a cada 1 grama de carboidrato, a cada 1 grama de açúcar, você tem caloria. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o indicado é que você consuma apenas 10% do total de calorias diárias em açúcar. Um exemplo, se você consome 2.000 calorias por dia, apenas 10% dessas 2.000 calorias deveriam ser de açúcar, ou seja, 200 calorias. Se cada grama de açúcar tem 4 calorias, isso significa que o máximo que você pode consumir por dia, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 50 gramas de açúcar, o que equivale mais ou menos a 5 colheres de sopa. Então é bom você ter ideia dessa quantidade para você controlar o quanto de açúcar você consome por dia. Agora vamos falar dos açúcares. Nós temos basicamente no mercado 3 tipos de açúcar. A gente está falando aqui do açúcar da cana-de-açúcar e não de outros tipos de açúcar como o de coco ou como o de beterraba, por exemplo. O açúcar mascavo, ele é mais escuro, porque ele passa por um processo menor de refinamento. É feito ali o suco da cana-de-açúcar, o sumo, esse sumo vai para a fermentação, e aí depois ele passa por um processo de secagem e ele dá origem ao açúcar mascavo. Então o açúcar mascavo é o que mantém a maior quantidade de propriedades dentro do processo de refinação. Ele tem zinco, ele tem ferro, ele tem magnésio, então ele contém mais vitaminas do que os outros açúcares. Depois a gente tem o açúcar demerara orgânico. O demerara, vocês estão vendo que ele é um pouquinho mais claro. Ele já passou por um processo de refinamento. Ele já tem algum produto químico envolvido na sua composição. A vantagem dele é que ele é orgânico, então ele não tem nenhum tipo de agrotóxico ou veneno durante a sua produção. Então ele também é um açúcar bom para ser consumido. E nós temos aqui o açúcar branco. Esse que está na minha mão é açúcar cristal. A diferença do açúcar cristal para os outros açúcares, o açúcar comum que se compra no supermercado ou o açúcar refinado, é só a granulação, o processo de refinamento dele. Para o açúcar chegar nessa cor, para ele sair desse marrom aqui do açúcar mascavo para chegar ao branco, eles acrescentam vários produtos químicos, entre eles o dióxido de enxofre. Então, esse açúcar, além dele perder diversas propriedades que tem no açúcar mascavo, ele ainda tem muito produto químico envolvido na produção. Então esse daqui é o pior açúcar que você pode escolher para você colocar na sua alimentação. Então se você vai fazer um bolo, um doce, prefira sempre usar ou o açúcar mascavo ou o açúcar demerara orgânico. Cuidado que também tem o demerara que não é orgânico. Agora, se o seu objetivo é perda de peso, se você quer diminuir a quantidade de calorias ingerida, aí não adianta consumir nenhum açúcar, porque todos eles, independente se é mascavo, demerara ou açúcar branco, eles possuem 4 calorias para cada grama de açúcar. Nesse caso, você tem que ir para os adoçantes. Mas antes de optar por adoçante, procure os mais saudáveis ou procure uma nutricionista para te orientar qual é a melhor opção para sua perda de peso. Se você gostou dessas dicas, compartilhe com os amigos, deixe um like, se inscreva no nosso canal. Para a gente é muito importante. E agora me conta, quanto de açúcar você consome por dia? Coloca aí nos comentários para mim.